todos, eu sou a Tita e bem-vindos aqui ao canal do Parecer das Coisas. E hoje, mais uma vez, trago aqui um vídeo de opinião duplo, de dois livros que me foram gentilmente cedidos pela Cultura Editora, a quem eu muito agradeço, e então venho aqui fazer a opinião. São duas novidades e que eu estava super curiosa. O primeiro livro que eu vos tenho de falar, O que Dizer das Flores, de Maria Isaac. Maria Isaac é a autora então do livro Onde Contam os Grilos, que eu li o ano passado e que gostei bastante. E quando soube desta novidade e quando a Maria Isaac entrou em contato comigo, eu fiquei logo muito entusiasmada. A escrita da Maria Isaac é uma escrita excelente mesmo, na falta de adjetivos melhores, porque é uma escrita rica, uma escrita cuidada e uma escrita, que eu vou dizer que tem aqui uma escrita poética, uma escrita em que, se eu fosse daquelas pessoas que marcasse livros, eu ia marcar imensas partes deste livro, porque este livro é um livro delicioso. Para já tem um início que, pá, logo este início para mim foi algo fantástico e começa: querem saber um segredo? Vou contar-vos. Toda a gente adora um segredo e este nem sequer é meu. E portanto, são aqui uma, duas, três frases logo no início que me arrebataram e que me prenderam logo a curiosidade. Quem é que não gosta de um segredo? Claro que toda a gente gosta de saber segredos. Ainda por cima segredos de que alguém que não é da própria pessoa ainda me aguçou mais a curiosidade. E portanto nós vamos então aqui a esta fila de Montefer, onde vamos conhecendo aqui uma panóplia de personagens que são personagens tão interessantes e que nós percebemos que cada uma delas esconde alguma coisa, e portanto ainda aguça aqui mais o bichinho. Temos o padre, o Elias, temos aqui a família Barbosa com esta menina Catalina que me conquistou, e a Catalina conseguiu-me conquistar ainda mais do que o Formiga. Se o Formiga no livro dos Grilos eu já tinha gostado muito do Formiga, a Catalina, pá, é uma miúda mesmo, é uma miúda Maria Rapaz, uma miúda rebelde, uma miúda que, pá, não sei, que me conquistou, totalmente diferente de mim, enquanto como eu era como criança, mas que me conquistou. E depois temos aqui este bocadinho de dualidade entre pessoas menos boas, pessoas que podem ser encaradas como menos boas, pessoas que podem ser encaradas como boas, e que cada uma delas tem os seus segredos, e a sério, arrebatou-me completamente. O final, uma vez mais, à semelhança dos Grilos, é aqui ligeiramente aberto, e que não nos é dado tudo a explicar, mas a verdade é que ainda assim, então, eu não sei se pela beleza da escrita, se pela beleza da história, a verdade é que o livro me conquistou, a história me conquistou, e nem esse final aberto, que eu farto a frisar, eu não sou pessoa que gosto muito de finais abertos, mas acaba por fazer sentido e acaba por entrelaçar aqui, ou finalizar aqui a história de uma maneira em que fica no ar, se calhar, uma continuação ou não, mas que ainda assim me encheu as medidas, talvez por esta beleza tão rica de história, tão rica da escrita, e que de personagens que me encantaram, a sério, 5 estrelas, uma leitura fabulosa mesmo, e pronto, Maria Isaac, agora quero mais, pronto, e uma pessoa tem que esperar, mas a sério, muito, muito bom mesmo, excelente, 5 estrelas. O próximo livro, também uma novidade, também da cultura, estou a falar A Mão que Mata, de Lourenço Serruia. Aqui um policial, e um policial que me lembrou muito aqui os policiais de Agatha Christie, os policiais de Poirot, e que tem os ingredientes que me fazem devorar um livro policial e que me fazem logo deixar muito, mas muito agarrada à história. Temos um crime que ocorreu numa mansão e, portanto, temos um crime num ambiente fechado. Um crime onde a lista de suspeitos é aquela. São aquelas pessoas que ali estavam, portanto, tudo isso aguça mais a minha vontade, a minha ânsia, e são ingredientes. Eu sei que há pessoas que não gostam de thrillers, que não gostam de policiais em ambientes fechados, mas eu adoro. E aí o Lourenço conquistou-me logo.
É um início que lá está, temos aqui a história de 3 irmãos, cada um com os seus casamentos. O pai morreu há pouco mais de um mês, então estão-se a reunir em casa, que era dos pais, para iniciar então aqui o processo de partilhas. E a mulher de um deles convida também a tia materna, e que nós percebemos que a relação dos sobrinhos com a tia nunca foi muito boa. E a tia aparece morta. Portanto, naquele ambiente fechado, só aquelas personagens é que poderiam ou são os possíveis culpados. E foi uma leitura mesmo ao género de... E eu digo isto sendo o maior dos elogios, porque eu sou uma grande fã dos livros de Agatha Christie. Portanto, foi um livro que me lembrou muito então aqui esta essência dos livros de Agatha Christie. E a verdade, eu depois também comentei isto com a Sandra do... Agora deu-se-me... Agora fugiu-me o nome, desculpa. Mas a verdade é que senti, tal como ela, que a todo momento podia entrar o Poirot. Portanto, tem aquele ambiente de policial, de investigação, e que me adora, a sério, que eu adoro. E temos então, lá está, a investigação policial. Vamos acompanhando a vida desta família, destes irmãos, destes casamentos, e depois a investigação policial, aqui mais com a essência com o inspetor Bruno, e depois uma nova inspetora que aparece e que eu gostei muito. Fica aqui também no ar, ou pelo menos a mim pareceu-me que poderemos ter então aqui uma espécie de uma série, uma saga, aqui então em torno não da família, mas da parte policial, e eu também gostei muito disso. E a sério, excelente. Eu não sei se eu troquei algumas mensagens com o Lourenço, mas confesso que não sei se este é o primeiro livro, mas sendo o primeiro livro, é uma história excelente mesmo, e eu vou dar 5 estrelas porque arrebatou-me, deixou-me aqui sempre muito curiosa, e eu li o livro praticamente todo de seguida. Tal como o da Maria Isaac, praticamente li todo de seguida. Faltou-me sempre ali assim um bocadinho. Da Maria Isaac foi um bocadinho ao contrário, li muito pouco no primeiro dia e depois o segundo dia foi num ápice. E o do Lourenço, eu comecei a ler o livro à tarde, no domingo, e li cerca de 200 e qualquer coisa páginas, fiquei ali a cerca de 100 páginas no fim, e depois à noite não descansei enquanto não soube então quem era esta mão que mata. Uma vez mais, eu tive as minhas suspeitas, como é óbvio, eu vou sempre, se calhar, por aqueles que são mais óbvios, e depois, uma vez mais, e à semelhança também de Agatha Christie, o Lourenço conseguiu aqui dar então aqui algumas voltas, umas reviravoltas, e como é óbvio eu não descobri, e para mim é sempre também muito bom quando não descubro. Portanto, 5 estrelas, muito, muito bom. E pronto, eu vou então ficar por aqui. Foram estas as minhas 2 leituras, 2 livros que também vou enquadrar então aqui no meu projeto de literatura. Digam-me se ficaram curiosos, espero que sim, espero que vos tenha deixado curiosos com os 2 livros. Um beijinho e até ao próximo vídeo.